Doutor Marco, você falou que a mastigação mal feita pode levar com que alimentos de tamanho regular, de tamanho grande, cheguem até o intestino. E isso pode levar a várias doenças inflamatórias no intestino, que hoje todo mundo está falando que tem doença do síndrome do intestino irritado. Como que essa má mastigação pode influenciar na saúde intestinal? Muito bem. Essa questão de alimentos que não passaram por etapas ajustadas, não é? Eles vão ser entendidos como alimentos completamente inadequados naquele ambiente. À medida que isso ocorre, o nosso corpo ele vai lançar a mão de determinados recursos que, por vezes, são até muito de gerar desgaste. Esse intestino ele fica muito mais suscetível a processos de inflamação por causa da presença desse perfil de alimento mal digerido, lá nos primórdios, lá na boca, lá no estômago, por exemplo. Então, nós temos, inclusive, como mensurar isso hoje. Para além da coprologia, nós temos o exame, por exemplo, da calprotectina fecal. Ele pode nos dar um nível de marcador inflamatório do intestino em que a gente possa, inclusive, avaliar se a proposta de tratamento está adequada ou não. Nós podemos utilizar a elastase pancreática como uma forma de verificar essa insuficiência do pâncreas que, para além de uma mastigação inadequada, não tem o aporte de enzimas adequado. Então, veja, coisas que tinham um caráter muito subjetivo, hoje não precisa mais. Hoje nós temos ferramenta de avaliação. Então, o que às vezes pode parecer esquisito é que a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu tenho uma mastigação maravilhosa, porque me disseram para mastigar o mesmo alimento 21 vezes. Quem disse que isso é o correto? Será que você está formando uma espécie de pasta na boca para depois engolir? Que o alimento que é macio, será que ele não está sendo engolido muito rápido? Será que a falta de saliva em quantidade apropriada não é um limitante do processo? Então, para além da mastigação, esse contato do alimento com a saliva, em quantidade satisfatória, pode fazer toda a diferença. Às vezes eu posso até compensar uma mastigação que não está 100% com uma salivação apropriada. Mas vamos pensar o oposto? Imagina todo um esforço de mastigação e a pessoa tem síndrome de Sjögren. Um ressecamento de boca, ressecamento de olho, às vezes ressecamento de pele e outras partes do organismo, e ela não consegue aportar para aquele alimento ali que está sendo ingerido a quantidade adequada de saliva. E aí muitos recursos nós vamos ter que pensar. Por vezes espessantes, por vezes substitutos da saliva. Nós vamos ter aí um leque de possibilidades. Quando a gente pensa na mastigação em si, na trituração do alimento, também tem uma questão. Como que nós vamos ter o aporte adequado de determinados micronutrientes? Vamos pensar numa vitamina E? Uma vitamina E, que é mais facilmente obtida nas oleaginosas, vamos pensar no amendoim, vamos pensar ali nas amêndoas, no baru, que é do centro-oeste brasileiro, pouco valorizado, das nozes, noz pecan. São alimentos duros. Né? Então, o impacto da mastigação é diferente de uma folha de alface. A folha de alface, talvez com muito menos mastigação. Então, a seleção de alimentos, porque a mastigação está eventualmente prejudicada, porque retirou muito dente da boca, ainda não teve tempo de colocar uma prótese, de colocar um implante. Então, as condições de mastigação também serão relevantes. Né? Como é que eu vou pedir para uma pessoa que está ali buscando se adaptar a uma chamada dentadura, como é que ela vai fazer esse processo de mastigação apropriada desses alimentos mais duros que eu citei? Ela vai mudar a alimentação dela. Ela vai buscar uma alimentação, de repente, pastosa. Então a gente vai dar a devida justiça ali, a valorização da mastigação, mas ela pode passar por processos ali um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, às vezes eu vou saber que a mastigação não está ajudando,
é a partir de uma tomografia computadorizada com o NIBIM da boca. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi a partir da doutora Luciana, pedi 1, 2, 3, identificar as cavitações. Eu falei, nossa, isso é muito importante. A falta de 2 dentes na boca, de 36. 2 dentes que estão faltando. Isso está impactando desse jeito na mastigação. Aí você começa a ver, tem um dente inclinado. Ué, mas não vai impactar na mastigação? Claro. Um dente desviado para o lado, ele não vai fazer o quê? O que a gente chama de oclusão. E aí, tá mastigando o tempo. Uma dica. Quem faz uma refeição do tipo almoço, que geralmente para o brasileiro é a maior refeição, e dura menos de 16 minutos esse almoço, provavelmente essa mastigação ela está insatisfatória. 16 minutos, que é o tempo do nosso corpo avisar o cérebro de saciedade. 16 minutos. Quanta gente não está comendo rápido na hora do almoço para ter mais tempo para levar filho na escola, para poder fazer outras coisas ali no intervalo do trabalho. Olha só que coisa. E aí, mas assim, deixa claro para mim uma questão. Então quer dizer que se a gente mastigar mau alimento, isso pode levar até mesmo um médico que não tem toda essa profundidade que você acabou de relatar, pode levar ele a um diagnóstico errado de que aquele paciente está com uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma doença uma síndrome de intestino irritado. Isso pode levar a essa dubiedade do diagnóstico? A sua pergunta é interessantíssima, porque muitas das vezes não vai se identificar a causa e vai se tratar na consequência. Ou seja, uma doença inflamatória do intestino, por vezes, vai se usar recursos do tipo corticoide. Ou alguma coisa que simula a ação do corticoide. E pode agravar outros processos, inclusive gerando novos processos infecciosos. Um corticoide mal administrado por um tempo mais longo que deveria pode levar a edema. Pode levar a retenção hídrica efetiva na pessoa e atrapalhar outros sistemas que estão fora daquele eixo do dito sistema digestório. Então, veja, a busca da medicina integrativa, da prática integrativa, ela vai ser cada vez mais focada na busca da causa. A gente eliminar os fatores causais pode ser que a gente resolva o problema e não a gente fique com medidas eminentemente paliativas, ou seja, controle de doença. A gente pode ir mais para um campo profilático, preventivo e tratar e colocar, de repente, se a gente não quer falar em cura, tá bom, não vamos falar em cura. Vamos falar em remissão? Vamos falar de uma pessoa que tem lúpus eritematoso sistêmico, que está há 10 anos sem ter nada na pele, nada no rim, não tem uma nefrite lúpica? Olha aí, 10 anos, 15 anos, 20 anos, está em remissão da doença. Ela tem lá no histórico dela hospitalar, na história clínica dela, que ela apresentou um monte de sintoma da doença e agora tudo isso está silenciado. Por quê? Porque os fatores causais foram eliminados. Como é que você ganha uma doença autoimune? Pode ser pelo intestino, mas começa tudo, muitas das vezes, na boca, né? Com essa má mastigação, essa pouca salivação e tudo mais. Metais são assim, impactantes para doenças autoimunes. Toda vez que o paciente tem uma doença autoimune, a gente, lógico, tem que olhar para o intestino. O intestino é o berço do sistema imunológico, então a doença autoimune pode estar intimamente relacionada com o intestino. Mas alguns contaminantes metálicos, eles têm uma influência gigantesca no adoecimento autoimune. Então, todo paciente que tem uma tireoidite de Hashimoto, uma doença de Crohn, uma doença articular autoimune, um lúpus, enfim, para citar inúmeras doenças autoimunes que existem, a gente tem que buscar metais na boca. Então, aquelas restaurações metálicas de amálgama, aparelhos ortodônticos metálicos, contenções metálicas ortodônticas na boca, implantes metálicos, próteses parciais ou próteses fixas metálicas podem estar relacionadas com doenças autoimunes e cavitações.